Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Não será mais colocado o texto da mensagem, quando eu estiver pregando, mas outros pregadores têm liberdade de pedir para colocar aqui a leitura, do texto da mensagem. Mas é bom que o irmão tenha a sua Bíblia, traga a sua Bíblia, você anote, você possa escrever, anotar algumas coisas e assim motivar, que os irmãos para trazerem a Bíblia, porque Bíblia é a palavra de Deus. E nós falamos isso no domingo de manhã, fomos motivados a trazer a nossa Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aí? Uma Bíblia de papel, por enquanto. Uma. Cadê? Quero ver. Levantar a mão. Uma, duas, três. Quem trouxe a Bíblia digital? Uma, duas, três, quatro. Olha só, barrou. Que bom, não tem problema. Só vamos orar para que não trave na hora de você abrir a sua Bíblia. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 18, de 1 a 7. De 1 a 8. Lucas capítulo 18, de 1 a 8. Quem achou, diga achei. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua casa para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor diz: ouça bem o que diz esse juiz. Iníquo, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra lida nesse momento, e fala, Deus, ao nosso coração, ilumina, Pai, a nossa mente, para que possamos compreender, ó Deus, essa palavra poderosa, e Teu nome seja exaltado, glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É um texto muito interessante. Jesus ele fala a comparação desse juiz iníquo, dizendo que ele mesmo diz na parábola que ele não temia o Senhor, mas a mulher, a viúva ali, estava ali cobrando a justiça, e Jesus então ele faz uma comparação. Esse homem que não teme a Deus, ele é injusto, ele respondeu, Imagina o Deus todo maravilhoso, o que Ele não pode fazer com os seus filhos, com os seus escolhidos. É interessante notar, meus amados, e meu desejo, a minha oração ao estudar esse texto para a minha vida e compartilhar com os irmãos, é que a igreja possa continuar a perseverar em oração, a perseverar até mesmo quando as respostas parecem demoradas. E quando nós reconhecemos que os cultos às quartas-feiras tradicionalmente reconhecido como culto de oração, estudo bíblico, muitas vezes nós oramos cansados, desanimados, parece que somos os mesmos, mas Jesus ele nos ensina que a oração não é apenas um ato, mas a oração ela é um ato, é um estilo de vida perseverante. E a parábola aqui da viúva persistente nos ensina princípios profundos sobre a oração, não só às quartas-feiras, mas todos os dias, no nosso momento devocional com Deus, no nosso momento de intimidade com Deus, nosso momento de buscar a direção de Deus. E nós podemos aprender algumas lições sobre esta parábola.
Jesus sempre contava as parábolas para que as pessoas pudessem compreender claramente o que ele queria falar, o que ele queria que nós compreendêssemos, os seus ensinamentos, para praticar, para nos ensinar, para mostrar de uma maneira muito clara, muito objetiva, o quanto Deus nos ama e o quanto nós precisamos reconhecer esse amor e buscar a ter essa intimidade, esta aproximação do nosso Deus. E esta parábola nós podemos aprender algumas lições impressionantes. A primeira delas, a oração é uma ordem de Jesus. Se você observar no versículo 1, ele diz assim: deviam de orar sempre, em todo tempo. É buscar primeiro o reino de Deus, é buscar a sua justiça, é poder elevar ao Senhor toda a nossa vida, toda a nossa história nas mãos de Deus. Meus amados, se nós pudéssemos todos os dias nos reunirmos como igreja, orarmos juntos pelas madrugadas, clamar ao Senhor para nos direcionar, porque não é uma opção, é uma ordem do Senhor Jesus. Vocês deviam orar mais, porque Ele sabe que quanto mais intimidade com o Pai, mais intimidade nós buscamos com Deus, mais Ele irá revelar a sua vontade através da nossa vida. Orar não é uma sugestão, é uma instrução. A gente não pode chegar perto de alguém e dizer o seguinte: olha, você pode tentar orar, quem sabe? Não, algo que tem que ser uma instrução. Olha, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus está ensinando aos discípulos para que eles deveriam orar sempre, buscar sempre a direção de Deus, porque a vida cristã saudável, ela depende de uma oração constante. E a falta de oração, ela enfraquece a fé. Não oramos apenas quando temos problemas, mas porque nós dependemos de Deus todos os dias. Oramos só porque nós temos pedidos, temos pessoas enfermas, temos pessoas desempregadas, temos crises de uma maneira generalizada, de uma maneira familiar, política, uma crise profissional. Não, o Senhor nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos dá uma ordem que nós deveríamos orar sempre. Lá em 2 Tessalonicenses 5,17 diz lá: orai sem cessar, em todo o tempo. E essa parábola Jesus deixa bem claro essa ordem: vocês deveriam orar. Logo no primeiro versículo, Jesus lhe contou uma parábola que mostra que deviam orar sempre, nunca desanimar. E aí nós podemos ver a segunda lição do poder da oração perseverante. Além de ser uma ordem de Jesus, a oração ela exige perseverança. Ele diz o seguinte: e nunca desanimar. Você já desanimou alguma vez orando por algum motivo? Levanta a mão. Eu já. A gente ora, a gente desanima, parece que não vem. Isso acontece muito. Mas o Senhor Jesus nos ensina através dessa palavra, dessa parábola, que a oração ela exige perseverança. E diz assim: e nunca desanimar. Desanimar é a mesma coisa que esmorecer, de desistir, de perder o ânimo, não é? Cá entre nós, você já perdeu o ânimo de orar? Algumas vezes sim, né? Algumas vezes a gente está até orando, está falando com Deus, aí a gente lembra: não, isso aqui, eu desisto. Mas Jesus está nos ensinando a não desanimar. Jesus nos ensina através dessa parábola que a demora da resposta não significa rejeição, porque Deus trabalha no tempo certo, não no nosso. A viúva ela não tinha força, ela não tinha influência ou oposição, ela tinha apenas persistência. E quando nós buscamos a direção de Deus, quando nós oramos, né, muitas vezes nós queremos dar uma mãozinha a Deus, buscamos uma influência de alguma coisa, queremos buscar uma posição para ouvir mais a voz de Deus, para que Deus responda as nossas orações. Não, Ele quer que nós sejamos persistentes na oração, porque o texto relata exatamente isso. Aquele juiz iníquo que não temia Deus, ele com medo ali daquela viúva, dessa parábola,
que pudesse perturbar ele sempre, eu vou resolver esse problema logo. Então, se aquele juiz iníquo, que não temia Deus, resolveu o problema daquela mulher, daquela viúva, imagina Deus que nos ama. Imagina Deus que nos criou. Imagine Deus aquilo que revelou para cada um de nós, a sua vontade, através de nós. Então a oração ele exige perseverança. Continue a orar, anote no seu caderno, faça lá, compre o seu caderno agora, vem final de ano, vem desafios, vem propósitos. Você vai colocar o seu caderninho, você vai colocar ali a data do seu pedido e vai orando por ele. Quando der a resposta, coloca lá a respostazinha lá, tal, no dia tal, começa a ter essa intimidade com Deus. Coloque versículos bíblicos, coloque as promessas de Deus naquele caderninho e vá anotando a sua oração. E aí quando chegar no final do ano, lá no dia 31 de dezembro de 2026, você vai olhar lá em janeiro e falar assim, essa oração aqui não foi respondida. Continua orando 2027, Deus, Ele vai responder. Seja sim, seja não, ou espere, seja o que for, nós vamos compreender, nós vamos entender. Então, tenha uma oração persistente, porque a oração ela exige perseverança. Mas a terceira também lição nós podemos aprender nesse texto, a oração ela revela a nossa fé. Olha nos versos 2 até o verso 5, com a sua Bíblia aberta e bonitinha, com o barulhinho daquela folha. Olha o que diz aí de 2 a 5. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Olha só, Jesus está sendo bem radical. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. É arrogante ainda, né? Que camarada. Engraçado que tem... Não, pode falar. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. A oração, ela revela fé. O juiz era injusto, mas respondeu por insistência. Se um juiz injusto responde, quanto mais um Deus justo. Quanto mais um Deus que nos ama. Porque a perseverança, ela demonstra confiança em quem Deus é. E é uma verdade central aqui em todo esse texto, nessa parábola, que a oração perseverante não muda Deus, muda o nosso coração. Porque muitas vezes, ou quase sempre é assim, nós oramos, pedimos que Deus mude a história. Deus, Ele muda a história. Mas primeiro Ele muda o nosso coração para compreender a vontade dEle. Para compreender aquilo que Ele tem para cada um de nós. Para compreender como está a nossa fé. Porque a oração revela a fé. Então por que nós oramos? Porque é tradição? Oramos, por que nós oramos? Oramos porque nós cremos. Oramos porque nós clamamos, falamos com Deus vivo. Um Deus que responde às nossas orações. Um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós oramos porque nós cremos pela fé que Ele irá responder. E a resposta dEle é perfeita, no tempo certo, no momento certo, da forma dEle, porque Ele é Deus e nós somos os seus filhos. Mas em último lugar, algo muito interessante nesse texto, que fala sobre o poder da oração perseverante, é que Deus responde à oração do seu povo. Olha aí na sua Bíblia, você está lendo aí, você pode sublinhar agora, bonitinho, versículos 7 e 8. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Diga a vocês que depressa lhes fará justiça. O tempo vai chegar. Deus vai responder. E aí ele termina esta parábola com uma pergunta. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Que pergunta, né? Que parábola que ele encerra. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos?
Deus, Ele ouve o clamor dos seus filhos. A resposta pode ser sim, a resposta pode ser não, a resposta pode ser espera, mas todas as respostas vêm carregadas de amor e sabedoria, porque Ele é Deus. Ele sabe do que nós precisamos, muito mais do que nós mesmos sabemos que nós precisamos. Porque o nosso coração é falho, mas a nossa fé precisa estar firme no Senhor. O nosso amor precisa estar firme no Senhor e crendo que no momento certo, a forma de Deus, Ele vai nos responder. Eu não sei se há alguém aqui que já pediu algo a Deus e veio diferente, e você compreendeu que é a resposta de Deus. Porque nós compreendemos que Deus, Ele responde às nossas orações. Talvez não venha do nosso jeito, porque nós somos tão limitados. Talvez o que pedimos a Deus, Ele sabe lá na frente, isso aí não vai dar certo, não é? E quando Ele não dá do nosso jeito, a gente fica de mal com Deus, a gente deixa de acreditar, a gente não ora mais, a gente não lê mais a Bíblia. Mas o que esta parábola nos ensina, Jesus ensina que nós devemos continuar a ser perseverante em oração. Muitas vezes a gente persevera no louvor, a gente persevera em algumas coisas, mas esquecemos de perseverar o essencial, que é a intimidade com Deus, que é a oração, que é buscar a plenitude da presença de Deus. Jesus então termina essa parábola com uma pergunta sobre fé. A oração perseverante, ela mantém a nossa fé viva. O culto de oração não é perda de tempo, é investimento espiritual. Quando nós oramos, nós estamos investindo a nossa vida com Deus, a nossa família com Deus, o nosso trabalho com Deus, a nossa profissão com Deus. Não é perda de tempo. Vir à igreja quarta-feira é uma bênção. E você pode observar que culto de oração são sempre quase o grupo menor, e são sempre as mesmas pessoas. Mas o Senhor nos convoca nessa noite a não desistir de orar, a não desistir de estar na casa do Senhor, a não desistir do culto de oração, a não desistir de buscar a palavra do Senhor. Então, eu convido a igreja ainda esse ano, 2025, orar sem desistir pelos seus pedidos, pela sua família. Aqui nós temos uma caixinha de oração, e a gente ora ali, eu olho, e a gente tem perseverado nas orações. Algumas eu sei que já foram respondidas, mas a maioria ainda não. Você lembra do seu pedido que está aqui? Talvez você não lembre. Deus lembra, e Ele quer que nós venhamos colocar diante dEle a nossa oração. Estamos orando, talvez, eu não sei como vai ser no próximo ano, de colocar uma caixa de oração de pedidos e uma caixa de respostas. Aí você vai tirar o seu pedido que eu coloquei, você vai colocar na sua caixinha de gratidão de resposta. Porque Deus responde. Ele é Deus. E Jesus ensina aos discípulos, nos ensina com essa parábola, de que Ele responde e que nós temos que ser persistentes. Então, não desista da sua vida de oração. Coloque diante de Deus as causas que você talvez nem lembra mais, mas peça que o Espírito Santo de Deus revele a você, que quanto mais você buscar isso, mais tempo você vai ter intimidade com Deus. Não é lembrar a Deus, mas é lembrar a você mesmo que você colocou diante de Deus e que você crê que Ele pode responder e que Ele vai dar a resposta certa. O Gabriel achou algum pedido dele aqui que foi respondido, não foi? Foi respondido. Outros já foram respondidos. Não deixe de orar, coloque diante de Deus as suas orações. E por último lugar, quero desafiar a você, a igreja, a renovar o compromisso com a vida de oração. Que coisa maravilhosa, quando o Senhor nos dá essa liberdade, quando Ele nos mostra que devemos
buscar a Deus em oração. Não desista. O Deus que é justo, o Deus que nos ama, se esse juiz que não temia Deus, esse juiz que não respeitava ninguém, ele atendeu uma pobre senhora, imagina o Deus justo, que nos ama, que nos chama para a intimidade, ele vai responder. Amém? Amém? Amém. Feche seus olhos e ore a Deus, fale com Ele agora. Coloque seu pedido nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Certamente nós fazemos tantos pedidos a Deus, tantos. E eu creio que acontece comigo, que nós esquecemos. Nem oramos mais, porque nós esquecemos. Nos conformamos e muitas vezes nós sofremos pelas mesmas causas que já colocamos diante de Deus, só que nós não somos persistentes. Há um hino no nosso cantor cristão, 155, que diz: em Jesus, amigo, temos mais chegados que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. E aí tem uma parte muito interessante. Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Coloque o seu coração no altar de Deus. Renove a sua vida de oração. Seja perseverante. Seja confiante. Nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. Ele ouve, Ele responde segundo a sua vontade. Porque o nosso Deus é um Deus tremendo. É um Deus poderoso. E confie nele. Descanse nele. Deposite a sua fé nele. Ele vai responder.